Bom dia, Roberta, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Pai, é pela autoridade que há no teu santo nome, Jesus, que eu te agradeço, glorifico e exalto ao Senhor por mais uma semana que iniciamos, Pai, diante da tua presença com esta live. Eu já entrego o domínio e o controle, Senhor, desta live nas tuas mãos, assim também como da minha vida, Senhor. Eu entrego o controle da minha vida, Pai, nas tuas mãos, para que o Senhor faça conforme o teu querer, conforme a tua vontade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que os teus anjos escudeiros, anjos de guerra, anjos de batalha espiritual se posicionam, Senhor, em nome de Jesus, em favor, Pai, das nossas vidas, em favor desta live. Eu declaro, Senhor, que o Senhor também ajusta as nossas armaduras espirituais, que o Senhor, em nome de Jesus, já começa a apagar o nosso rastro, o nosso cheiro. Eu declaro também, Senhor, que em nome de Jesus é selado nas regiões celestiais, os umbrais de onde ocorre esta live com o sangue do Cordeiro. E nós declaramos, Senhor, que está, papai, amarrado com cordas de fogo, todo principado, potestade, dominadores das trevas, dos ares. Eu declaro que todo espírito de religiosidade, todo espírito de idolatria, todo espírito de incredulidade, de facção, de dissensão, Senhor, em nome de Jesus, cai por terra, Pai. Eu declaro, Pai amado, Pai querido, que o Senhor amordaça os nossos inimigos agora. E eu declaro, Senhor, que em nome de Jesus, toda oração contrária, todo espírito do homem bata em retirada. Eu declaro que todo embotamento mental, Senhor, cai por terra. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, os nossos ouvidos atentos e cativos à tua voz. Eu declaro, Pai, que o nosso coração, Senhor, se torna um terreno fértil para as sementes que vão ser lançadas. E o inferno não poderá roubar, Senhor, essas sementes, Pai. Em nome de Jesus, caia por terra, Senhor, todo o intento das trevas, Pai, contra esta live, contra a minha vida e contra a vida dos meus irmãos e irmãs aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Peço que o Senhor libere sobre nós também nesta manhã, para mais um devocional, o espírito da revelação da palavra, Jesus. Nós somos totalmente dependentes do eterno. Nós somos totalmente dependentes, Pai, do espírito da revelação da palavra. Que o Senhor nos revele o que está por trás da letra, Pai. O espírito da sabedoria, Senhor, repouse sobre nós, ó Pai. Usa, Senhor, a minha vida conforme bem lhe apraz, Pai. Sou apenas um instrumento nas tuas mãos. Passa uma tenaz nos meus lábios, Senhor Jesus. Santifica os meus ouvidos para que eu escute, Senhor, a tua voz com clareza e sem contaminação, Pai. É o que eu oro e declaro. Entrego mais uma vez o domínio, o controle desta live e da minha vida nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Amém? Para quem está aqui de primeira vez, saiba que você é muito bem-vinda, muito bem-vindo. Opa, balancei aqui. Espero que o Espírito Santo de Deus fale contigo assim como ele tem falado conosco. Amém? Todos esses dias de devocional. Estamos aqui fazendo a leitura, amém, a paz a todos vocês, Theo, bom dia, do Antigo Testamento. Estamos lendo o livro de 2 Reis, amém, capítulo 5 hoje e capítulo 6, se assim o Senhor nos permitir, amém? Então eu convido você a abrir aí a tua Bíblia, se você puder, se não apenas escute, e vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco, amém, nesta manhã. Então vamos lá. 2 Reis, capítulo 5, diz assim: a cura da lepra de Naamã. Naamã, chefe do exército do rei Arã, da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Um dia a menina sugeriu à sua patroa: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Com certeza ele o curaria de sua lepra. Então Naamã comentou essa informação com seu senhor. Assim falou a menina israelita. O rei da Síria respondeu: vai depressa com esta carta de apelo ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia: no momento em que estiveres recebendo esta carta, saberás que te enviei meu servo Naamã
para que o cures dessa espécie de lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, irritou-se sobremaneira e rasgou suas roupas, exclamando: Por acaso sou Deus, que pode matar e dar vida, para que ele me envie um homem, a fim de que eu o cure da lepra? Vede como procuro motivo para criar o conflito entre nós. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as roupas, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Envia-o a mim, e saberás que em verdade há profeta em Israel. Naamã parou na entrada. Naamã foi com seus cavalos e com seu carro e parou à entrada da casa de Eliseu. Então este mandou um mensageiro dizer-lhe: Vai, vamos parar aqui, por enquanto. Vamos parar aqui no versículo 10. Amém? Que tem algumas coisas aqui que o Senhor já quer, que o Senhor precisa dizer. Primeiro, essa é uma passagem muito conhecida, amém? Que é a cura de Naamã. Primeiro ponto. Vamos ressaltar aqui que o Senhor pede para que ressalte a menina, amém? Então vamos lá, a menina. Nenhuma de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Ela estava dentro de um cativeiro. Essa menina aqui era uma menina, amém, que ela conhecia o Deus de Israel. Ela se prendeu ali, ela se perdeu da família dela, por conta daquelas guerras, amém, as mulheres e os filhos eram tomados como despojo de guerra pelo vencedor. E essa menina foi uma dessas pessoas que foram tomadas pelos sírios. Só que ela conhecia o Deus de Israel. Ela sabia da história dos seus antepassados, do Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que é Jacó. Ela sabia o que Deus já tinha feito. Ela conhecia a palavra, ela estudou, ela ouvia os seus pais, com certeza, e os amigos de seus pais, em meio ali aos acampamentos, falar da Torá, falar sobre os milagres do Senhor. E mesmo ela estando cativa numa terra do qual não era dela, no meio de um povo que não era seu povo, ela jamais esqueceu de quem era Deus. E ela tendo esse pleno conhecimento de quem era Deus, não por ter vivido, mas por ter ouvido falar e conhecer a pessoa de Deus, ela mesmo estando cativa, ela mesmo estando ali no momento de aflição de sua alma, ela se preocupou com a dor do outro. Ela foi fiel. E o que o Senhor nos traz nessa manhã é: será que quando nós estamos no meio das nossas aflições, no meio dos nossos cativeiros, no meio dos nossos problemas, nós nos preocupamos também com a dor do outro, falando que Deus ainda existe, que Deus ainda é fiel? Porque muitas vezes a gente se vê em meio aos nossos problemas, muitas vezes a gente se vê em meio às nossas tribulações, nós ficamos trancados dentro dos nossos cativeiros, nos esquecendo que Deus é Deus, e às vezes Deus envia pessoas para a nossa vida, para que a gente seja a boca de Deus, mas a gente está muito preocupado com as nossas dores. Só que a palavra do Senhor diz o quê? Enquanto nós cuidamos deles, dos que são seus, ele cuida dos que são nossos. Então, quando eu me disponho a ajudar o meu próximo, automaticamente o Senhor se dispõe a me ajudar. Então, quando eu ajudo o meu próximo, liberando palavras de conforto, liberando palavras às vezes ali de consolo, liberando uma cura, liberando talvez provisão, o Senhor vai se encarregar de trazer na mesma medida sobre a minha vida. Na mesma proporção. Então, povo de Deus, em nome de Jesus, que nós venhamos ser como essa menina, que mesmo ela tendo ali sido, amém, levada cativa pelos reis dali, pelo rei da Síria, e foi ali colocada como uma escrava, como uma empregada doméstica para aquela família, ela honrou aquela família, mesmo estando dentro do momento de tribulação, mesmo estando presa dentro de um cativeiro. Agora vamos lá, outro ponto. O rei respondeu, né? O rei de Israel leu a carta e irritou-se. Então o rei leu a carta e irritou-se sobremaneira e rasgou suas roupas, exclamando: Por acaso sou Deus que pode matar e dar a vida, para que ele me envie um homem a fim de que eu cure da lepra?
Vede como procura um motivo para criar um conflito entre nós. Julgamento. Julgamento. Este homem aqui, ele não estava em nenhum momento preocupado, amém? Se estava em paz ou não. Se aquela era uma verdade dita por aquele homem ou era um pretexto de arrumar confusão. Ele estava preocupado com a sua segurança, com si próprio, com o seu reinado. Na mente dele, tudo girava em torno dele. Não, isso daí é um pretexto porque eles querem vir para poder arrumar confusão. Isso aí é um pretexto para querer chegar perto de mim. Isso aí é um pretexto para roubar o que eu tenho, para criar uma nova guerra. Ele se esqueceu de quem era Deus. Ele talvez não tinha o conhecimento de que Deus é Deus que faz para quem quer que seja. Que ele estava querendo manifestar a tua glória, a glória dele, sobre aquele povo que não conhecia o Senhor. E muitas vezes, povo de Deus, Deus vai fazer isso na minha vida e na tua vida. Mandar pessoas que na tua visão ótica humana, na tua ótica humana, são pessoas que estão vindo para você para trazer confusão. Ah, não, porque a gente acha que é tudo girado em torno de nós mesmos, do nosso próprio umbigo. Ah, não, fulano está vindo aqui, não porque eu carrego algo que eu posso mudar a vida do fulano, está querendo saber de alguma coisa, está querendo chegar perto por quê? Por acaso eu tenho alguma coisa que eu possa mudar a vida dele? Tem. Você carrega Cristo. A gente precisa parar de julgar as pessoas e julgar as situações e perguntar para Deus, por que o Senhor está me enviando? O que o Senhor quer de mim? Por que o Senhor está me levando para este lugar? Por que o Senhor está me trazendo essa situação? Senhor, se é da parte do Senhor, venha comigo. Esteja comigo, me ajuda. Se não é da parte do Senhor, afasta. É simples, tudo a gente resolve com oração e perguntando ao Espírito Santo. Isso chama-se discernimento de espírito e não julgamento. Porque muitas vezes a gente julga. Deus às vezes vai enviar pessoas para a nossa vida para nos alinhar. Deus muitas vezes vai mandar pessoas nas nossas vidas em que nós vamos ser instrumentos para cuidar da vida delas, para ser boca de Deus na vida delas, e muitas vezes a gente se coloca no lugar de juiz, no lugar de Deus, e julga aquela pessoa e julga aquela situação. Não, a pessoa está chegando perto de mim, a pessoa está vindo aqui para trazer confusão, a pessoa está aqui para poder saber como que está a minha vida. Deixa eu te falar, a vida não gira em torno de nós mesmos. A gente se acha a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. E a gente se esquece que a última bolacha do pacote é aquela que fica esmigalhada, que muitas vezes ninguém quer. A Coca-Cola do deserto está quente, fervida, ninguém vai beber. Porque causa indigestão, dor de barriga. Então nós precisamos pedir para o Senhor, Pai, por que o Senhor está trazendo essa situação para mim? Eu sei que eu não sou Deus, mas eu carrego Cristo. Então, eis-me aqui. Se é para me ajudar, Senhor, eu estou aqui. Me usa. Agora, se for pedra de tropeço, que o Senhor se encarregue de tirar e mover isso da minha vida. E não se achar como se nós fôssemos, o que eu posso fazer para ajudar? Algum motivo tem. Ninguém chega na nossa vida à toa. Não existe coincidência no mundo de Deus. Não existe coincidência no mundo espiritual. Existe cristoincidência. Cristo. Se alguém chegar sobre a sua vida é porque você tem algo que aquela pessoa precisa ou você precisa de algo que aquela pessoa carrega. Porque isso se chama corpo. Porque isso se chama unicidade. As pessoas viverem em comunhão pelo bem comum, eu dando aquilo de melhor que eu tenho e vocês dando aquilo de melhor que vocês têm. Isso gera cura, isso gera avivamento. Amém? Então vamos continuar aqui. E aí, Eliseu, como homem de Deus, viu o que estava acontecendo, viu que o rei rasgou as vestes, porque quando rasga as vestes é quando a pessoa ali, né, no Antigo Testamento, nesse período da história, mostra que é quando a pessoa estava consternada, é quando a pessoa estava ali
revoltado, ou por conta que perdeu alguém, ou por conta que perdeu uma guerra. E aí o Eliseu disse: por que rasgastes tuas vestes? Envia-me a mim e saberás que em verdade há profeta em Israel. Então vamos lá. Naamã foi com seus cavalos e o seu carro e parou na entrada da casa de Eliseu. Então este mandou um mensageiro dizer-lhe: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne te será restituída e ficará limpa. No entanto, Naamã, sentindo-se insultado, retirou-se, reclamando: eu imaginava que este homem viria receber-me pessoalmente, invocaria-me pessoalmente, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre as feridas e me curaria dessa enfermidade horrível na minha pele. Ora, porventura, os rios de Abana e Farfar de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles para ficar curado? E voltando as costas, retirou-se indignado. Vamos lá. Julgamento mais uma vez. Vamos ver que Deus está batendo firme sobre a tecla de julgamento. Amém? Porque o Senhor quer destronar o espírito de julgamento que existe sobre a minha vida e sobre a tua vida. Aqui Naamã, ele achou que por ser um profeta, ele ia simplesmente estender a mão e falar: ei, você está curado. O Senhor Deus de Israel te cura. O Senhor Deus de Israel traz sobre si, sobre você agora a presença dele e você vai ser curado. Só que a forma de Deus trabalhar para trazer cura sobre as nossas vidas, muitas vezes não vai agradar a nossa alma. Deus vai colocar pessoas para te trazer cura que não vai ser agradável para você, querido. Deus vai trazer situações para te curar que não vai ser agradável para você. Você vai questionar o Senhor, mas não seria mais fácil o Senhor mandar outra pessoa? Mas não seria mais fácil o Senhor fazer de outra maneira? E o Senhor vai falar: não, eu quero curar você aqui, porque junto desta cura que eu estou trazendo sobre a tua vida, eu também estou curando teu ego. Porque muitas vezes a gente se acha melhor do que o outro. E aí a gente quer ter um tratamento de Deus diferenciado do que o outro. Ai, mas eu não mereço esse tipo de tratamento. Ai, mas por que Deus trabalha comigo dessa forma? Deus trabalha da forma como Ele quer, de acordo com cada um, com a necessidade de cada um. A forma de Deus me tratar vai ser diferente da forma de Deus tratar vocês. Cada um de vocês. Cada um recebe o tratamento que lhe convém. Porque a gente acha que se conhece. A gente acha que já não carrega mais nada da natureza adâmica. Só que todos os dias a gente precisa buscar o quê? A morte da carne e a morte do eu. Então aqui, a forma de Deus trabalhar com Naamã não agradou a ele. Ele falou: cara, esse Deus vai pedir para mim me lavar nesse rio sujo? Nesse rio contaminado? Nesse rio que não tem vida? Lá onde eu vim tinha tantos rios, tinha 2 rios ali que eram ok, por que ele não me levou para lavar lá? Só que junto com a lepra de Naamã, Deus também estava tirando o ego dele. Deus estava tirando a altivez de espírito, a soberba. Deus queria mostrar para ele que ele é Deus e ele faz da forma como ele quer. Ele age da forma como ele quer. Ele trata da forma como ele quer. Ele usa quem ele quer, da maneira como ele quer. E não somos nós que vamos interferir e falar: Senhor, eu quero ser curada desta tal forma. Senhor, eu quero ser transformada, mas o Senhor faz desse jeito. Quem somos nós para dizer a forma como Deus tem que curar e quem é que ele vai usar? Deus vai mandar, às vezes, as piores pessoas na sua ótica humana para te afiar, para te curar, para trazer alinhamento. Por quê? Automaticamente ele também está cuidando de você. Lá na profundeza que talvez você achava que não tinha mais. Vamos lá. Versículo 13. Contudo, seus servos, aproximando-se dele, aconselharam: Aba, meu pai e mestre. Então eles viam ali Naamã como um pai,
como uma pessoa, amém, que tinha sabedoria, como um mestre que instruía eles. Mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não terias realizado? Quanto mais agora que ele simplesmente te orienta, lava-te e ficarás purificado. Então Naamã aqueceu, desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a orientação do homem de Deus e ficou completamente curado. Sua pele tornou-se sadia e limpa, com a pele de um menino. A gente muitas vezes prolonga o nosso período de cura, de tirar as lepras espirituais que nós carregamos, porque nós não somos obedientes a um comando de Deus. Porque às vezes a forma como Deus está trabalhando não é a forma que agrada. Já éramos para ter sido curados e libertos há muito tempo, se fôssemos fiel àquilo que Deus falou desde o início. Se ouvíssemos a voz de Deus através da boca de outras pessoas que aos olhos carnais falam, mas quem é essa pessoa para falar da forma como eu devo fazer, eu devo de agir? Deus usa quem Ele quer, da forma como Ele quer. Nós que somos pretensiosos demais, presunçosos demais, de querer saber e querer fazer da forma como nós queremos, fugindo da forma como Deus faz. A culpa, muitas vezes, da gente estar na situação que nós muitas vezes chegamos é nossa. Porque, às vezes, a cura, o conserto, já chegou faz tempo. Só que não foi da forma como a gente queria que fosse. Ai, não foi da forma como eu idealizei na minha mente. Não foi com a pessoa que eu queria que fosse. Vai ficar ali. Com a lepra espiritual. Com o ego, com o orgulho, com a soberba, com a altivez de espírito. Com o espírito de julgamento. Porque às vezes a gente se acha superior. Aqui, os servos dele, foram que incentivaram a ele. Olha, vai lá e faz. Se fosse qualquer coisa difícil, você faria. Agora, uma coisa que está fazendo você se rebaixar, você não quer fazer? Sabe por quê? Porque a gente nunca quer descer do nosso pedestal. Porque a gente quer estar sempre lá no alto, visto, reconhecido, a vaidade, o ego, o orgulho. Eu vou fazer isso? O que vão achar de mim? Ai, mas eu sou aqui o general do exército da Síria. Eu vou me lavar dentro deste rio podre? Ai, mas eu sou fulano, eu sou beltrano, eu sou ciclano, eu tenho cargo na minha empresa, eu sou CEO, pode ser o que for, filho. Primeiramente, antes você é filho de Deus. E Deus vai te tratar da forma como ele acha que vai tratar e ponto final. O problema é que nós não queremos nos submeter à vontade de Deus, nós não queremos perder os nossos status, nós queremos falar para o Senhor a forma como Ele deve agir, quem Ele vai usar, como vai fazer. Senhor, até aqui você mexe, depois você não mexe mais. Ai, Senhor, se for para me fazer A, eu faço. Agora, se for o B, não. Quem somos nós para falar a forma como que Deus vai tratar ou não? Nós não somos nada. Se não é a graça e a misericórdia de Deus, nem fôlego de vida nós temos nos nossos pulmões todos os dias. Versículo 15. Em seguida retornou à casa de Eliseu com toda a sua comitiva. Ao chegar diante do homem de Deus, declarou: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. Rogo-te, pois que recebas um presente do teu servo. Entretanto, o homem de Deus respondeu: Juro por Yahvé, o nome do Senhor, o Deus vivo, a quem sirvo, que nada aceitarei. Naamã ainda insistiu com ele para que recebesse um presente, mas ele se recusou a receber qualquer gratificação. Então Naamã pediu: Permita ao menos que este teu servo leve 2 mulas carregadas de terra, porquanto de agora em diante teu servo jamais oferecerá holocaustos nem sacrifícios a outros deuses, senão a Yahvé, o Senhor. Então vamos lá, vamos para aqui.
Lembra da menina que foi cativa? Que estava lá longe dos seus familiares? Ela foi boca de Deus para que aquele homem encontrasse o Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel. E se ela tivesse ficado com a boca fechada, sofrendo dentro do cativeiro dela porque ela estava longe do pai e da mãe? Às vezes, a gente está dentro do nosso cativeiro e a gente está tão egoísta com as nossas dores que a gente não está sendo boca de Deus para que outras pessoas conheçam o Deus vivo de Israel. Porque aqui ele disse: permita ao menos que este teu servo leve 2 mulas carregadas de terra. Terra da onde? De Israel. Porque é uma terra santa, que não cultuava outros deuses. Porquanto de agora em diante teu servo jamais oferecerá holocaustos nem sacrifícios a outros deuses, senão a Yahvé o Senhor. Ele era um homem que ele cultuava outros deuses, aos deuses dos sírios. E a partir do posicionamento daquela menina que estava dentro de um cativeiro, passando por dor, que sabia quem era Deus, ele foi lá e falou: eu preciso pegar um pouco da terra desse lugar que é uma terra santa, da onde Deus habita, da onde Deus faz morada, para me cultuar ele, porque eu não posso entregar a minha adoração numa terra contaminada por outros deuses. Eu não posso oferecer holocausto em uma terra em que não é pura. Essa terra que o Senhor está falando agora sou eu e você. Então o Senhor vai nos purificar. O Senhor vai nos limpar das nossas lepras espirituais, daquilo que a gente tem carregado por tanto tempo, por conta de altivez de espírito, por conta de ego, de orgulho, de soberba, de vaidade. Será que nós estamos mesmo com os nossos altares limpos? Com a terra? Porque nós somos terra, nós somos feitos do barro. Por isso que a palavra fala: do pó veio, do pó voltará. Do pó nós viemos e do pó nós vamos voltar. Será que a nossa terra está limpa? Será que a gente está aceitando as pessoas que o Senhor está enviando para nos afiar, para nos limpar, para nos moldar? Ou a gente quer escolher quem vai falar? Ou a gente quer escolher quem vai escutar? A gente quer escolher a forma de Deus trabalhar? Ai, dessa forma eu não faço. Mimados. Filhos mimados e não ruios maduros. Filhos que ainda estão na maternidade gospel, tomando leite, que não entendeu ainda o que é pegar a cruz e seguir a Cristo. Porque quando a gente pega a nossa cruz, a gente é crucificado nela e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu já não vivo mais as minhas vontades, eu vivo a vontade do Pai. E a forma dele me cuidar, a forma dele trabalhar, a forma dele curar, é a forma dele. Eu não tenho que palpitar. Porque a gente não sabe nada. Porque se a gente soubesse, a gente não tinha se enfiado no monte de BO que a gente se enfia. E a gente só faz coisa errada porque a gente não escuta Deus. E a gente quer ensinar Deus a ser Deus. A gente pega o Espírito Santo e fica aqui, Espírito Santo, quietinho. Deixa que agora eu faço. Aí dá BO. Aí, quando dá BO, pega, tira o Espírito Santo de dentro da caixinha, Espírito Santo, vem cá. Ai, deu BO. Me ajuda a resolver. Por que não consultou antes? Por que não aceitou antes o tratamento? Por que não ouviu antes a forma como Deus estava falando? Por que não andou pelo caminho A e escolheu pelo caminho B? A gente tem que entender que Cristo é prevenção. É preventivo. Como? Tendo uma vida de devocional com Ele, todos os dias, perguntando qual é a vontade dEle. Com isso, nós somos guardados nele. Você não vai ficar tomando remédio depois para curar a tua dor, porque a dor não vai chegar. Por quê? Porque quando você vive a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Logo, a vontade dele não vai permitir que você caia em enrascada. Então, viver com Cristo é prevenção. Ele é solução? Ele é solução. Mas ele, a partir de hoje, na minha vida, tem que ser solução para os problemas passados e não para os futuros, porque os futuros nós talvez não vamos ter problemas. Se a gente pedir direção para ele, nós vamos ter aflições, dificuldades.
Mas quando a gente pede para Deus guiar o nosso passo, quando a gente pede para Deus direcionar e a gente vai viver a boa, perfeita e agradável vontade dele, a gente está guardado nele. Porque a vontade dele não é para que você tenha dano. A vontade dele não é para que você sofra. A vontade dele não é para que você chore. A vontade dele é para que a gente tenha vida e vida em abundância. Nós somos feitos para governar. Só que a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. A gente não quer descontaminar o nosso altar. Vamos lá, versículo 18. Contudo, eu rogo a Yahvé que me perdoe por uma única atitude. Quando eu tiver de acompanhar o meu rei ao templo de Rimon, que era o deus da Síria, meu senhor, o deus da Síria, meu senhor costuma apoiar-se no meu braço para reverenciar sua divindade. Por isso, tenho que me ajoelhar ali também. Que o Senhor perdoe teu servo por isso. Olha a preocupação de Naamã. Naamã teve um encontro tão profundo com Deus, a partir da forma simples de Deus tratar ele, que ele já estava pedindo perdão a Deus antes de algo que ia acontecer. Ele já estava aqui com o coração totalmente voltado para o Senhor. Ele já estava pedindo, olha, quando eu voltar para lá, o meu rei, aquele que eu sirvo, ele tem o costume de ir lá e reverenciar Rimon, e toda vez o cara tem que se apoiar em mim. E como eu não suporto o peso dele, eu vou ter que me prostrar também diante do Senhor. Mas entenda, eu vou estar lá prostrando a ele, mas ele não é o meu Senhor. O meu Senhor é o Deus de Israel. Olha como que é diferente quem entendeu e tem metanoia. Será que você literalmente e eu temos tido uma metanoia, uma mudança de mente acerca da pessoa de Cristo? Ou nós estamos nos prostrando a outros deuses simplesmente porque a gente quer? Às vezes é de forma inconsciente, mas muitas vezes a gente se prostra porque quer. E muitas vezes nós estamos nos prostrando para o Deus deste mundo, Mamon. Vamos lá. Ao que lhe respondeu Eliseu: Shalom, vá em paz e boa viagem. E Naamã foi se afastando. Ele já estava fazendo o quê? A prevenção. Então ele já avisou. Por mais que Deus já sabia da intenção do teu coração, ele liberou pela boca. Porque as nossas palavras têm poder. Então aqui ele já pegou e falou: olha, eu já estou deixando aqui registrado perante ao homem de Deus, perante vocês aqui, de que eu vou ter que me prostrar ali para aquele Deus falso, mas o Deus que eu sirvo é o meu Senhor. Talvez você esteja nessa situação. Como, Michele? Talvez é dentro do teu trabalho. Talvez é dentro da tua faculdade. Talvez é no meio da tua família. Que existem ali alguns deuses, algumas coisas que você não concorda. Mas que você não pode sair dali, porque ali ainda é a tua provisão. Porque às vezes você trabalha num lugar que é consagrado a entidades. Porque às vezes o teu patrão não profere da mesma fé que a tua. Só que Deus sabe a intenção do coração. Só que tem muita gente que sabe, escuta isso aqui, que o patrão cultua outros deuses e por medo de perder o emprego, acaba fazendo coisas que desagradam ao Senhor. Está contaminando a terra. Está contaminando o templo do Espírito Santo de Deus. Confie no Senhor. Peça para que Ele abra outra porta. Por acaso, Deus é um Deus tirano que não vai te dar aquilo que você pede se Ele está vendo a intenção do teu coração? Ou você prefere cultuar outros deuses porque você, de uma forma indireta, está cultuando Mamon e você tem medo de faltar algo dentro da tua casa? E por medo de faltar algo dentro da tua casa, você está se contaminando, se prostituindo espiritualmente. Porque o que mais tem aí, povo de Deus, são homens e mulheres que cultuam outros deuses e consagram os seus estabelecimentos, as suas empresas, as outras entidades.
E às vezes a pessoa sabe, e a pessoa se prostitui espiritualmente. E também vai lá e adora outros deuses, porque eu não posso perder o meu emprego. A tua confiança está em quem? Deixa eu te falar, a palavra fala que uns confiam em homens e outros em cavalos, mas nós confiamos no Deus vivo de Israel. Ele jamais vai deixar faltar o pão. Aí as coisas começam a não dar tão certo e falar, ai, Deus não ouve a minha oração. Deus ouve, é você que não está ouvindo a resposta dele, querido. Ai, Deus não olha para mim. Deus olha, é você que não está olhando para ele. Ai, mas por que as coisas estão assim? As coisas estão assim porque porque você não faz aquilo que Deus mandou você fazer. Porque você tem medo de acreditar e confiar no teu pai, achando que ele é um Deus que vai fazer você sofrer. Achando que ele é um Deus que não é Deus que possa mudar qualquer situação. Ele ainda continua sendo Deus que abre porta onde não tem porta. E a porta que ele abre, ninguém fecha, e a que ele fecha, ninguém abre. Só que precisa de uma coisa para Deus agir: o teu posicionamento, a tua obediência, a tua confiança. Descer da altivez do espírito. Porque talvez, para você ser plenamente Deus sobre a sua vida, você vai ter que sair de um cargo alto e recomeçar toda a sua trajetória. Só que uma trajetória com Deus. E muitas vezes as pessoas não querem sair do cargo alto. Ah, porque eu já cheguei no nível que eu não posso mais voltar para trás. Será? A gente nunca vai entender o jeito de Deus trabalhar. A gente nunca vai compreender a forma de Deus agir. Tenha em mente que um atleta, aqueles corredores, amém, de atletismo, primeiro eles colocam o pé atrás para poder dar um impulso. A mesma coisa é uma flecha. Para uma flecha ir para o alvo, o arqueiro tem que puxar ela para trás, para ela poder pegar o quê? Amplitude ali, movimento, força, para que ela vá para o alvo. Às vezes Deus vai te puxar para trás, para que você aponte o alvo. Só que às vezes a nossa mente está só aqui, ó. Só aqui. Só aqui. A nossa mente, a gente está que nem aqueles cabeços de cavalo, que a gente não pode olhar para o lado. Que quem está governando ali, o homem que está em cima do cavalo é que tem as rédeas. Só que muitas vezes quem está com a rédea sobre a tua vida é Satanás. É ele que colocou aquelas viseiras para que você não olhe nem para o lado A e nem para o lado B, e você fique no caminho cego. Deus está querendo nos levar para o alvo. E muitas vezes ele vai puxar você para trás. Porque para uma flecha sair do arco, ela precisa ser puxada pelo arqueiro para trás. E quanto mais é puxado, mais força vai. Com mais objetividade ela chega no alvo. E tá cheio de gente que está reclamando que Deus está puxando para trás, não entendeu o trabalhar do Senhor. Não entendeu a forma de Deus agir. Acha que com Deus é só vitória sobre vitória. É glória acima de glória. É, a palavra diz. Só que tem momentos em que o Senhor vai alinhar você. Vai falar, opa, calma aí. Para chegar no meu objetivo, no meu destino que eu tenho para ti, eu preciso que você seja colocado aqui um pouquinho. Fica quietinho aqui. Fica aqui, deixa eu moldar. Deixa eu trabalhar. Deixa eu colocar aqui, aprimorar essa flecha que é você, para depois eu te lançar da forma como que tem que ser lançada, só que não. Imagina, eu vou sair do lugar onde eu já cheguei? Eu vou descer do status de onde eu já estou? Que status? Tudo isso aqui vai acabar. Teu emprego vai sumir. Tuas conquistas vão ser consumidas pela traça, pela ferrugem. Amém? Quem confia em si mesmo não prospera. Amém, glória a Deus. Vamos lá. Agora vamos lá, versículo 20. Geazi é castigado. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi
servo de Eliseu, o homem de Deus protestou: o meu senhor poupou este sírio Naamã, negando-se a aceitar dele alguma gratificação do muito que trazia. Tão certo como vive o Senhor, irei atrás dele e receberei dele alguma recompensa. Em seguida partiu Geazi às pressas com o objetivo de alcançar Naamã, que, percebendo sua aproximação, parou sua carruagem e desceu para encontrá-lo e indagou: o que houve? Está tudo bem? Ao que Geazi respondeu prontamente: sim, tudo bem, mas meu senhor enviou-me para informar-te de que 2 jovens irmãos disse... Então vamos lá. Primeiro ele estava movido pela intenção do coração. O coração dele não estava alinhado com o coração de Eliseu. Ele era discípulo de Eliseu. Assim como Eliseu foi discípulo de Elias, Geazi era aquele que era para ser sucessor da capa de Eliseu. Mas ele não estava alinhado com o coração de Eliseu. Um ponto. Ele não estava alinhado com o coração de Deus. Outro ponto, tá? Outro ponto. Ele tinha uma intenção dentro do coração dele. Qual era o Senhor dele? As coisas dessa terra e não as coisas do céu. Então, a intenção de Naamã aqui prova que a intenção dele não era buscar o reino de Deus, mas aquilo que o reino podia dar. Ele viu aqui uma oportunidade de usurpar, amém? As coisas do pai. Ele falou: opa, isso daqui é vantajoso, cara. Eliseu não quis, Eliseu largou tudo, porque Eliseu era um cara que a gente viu que tinha muitos bens. Ele largou tudo, largou pai, mas largou mãe, largou os bens que ele tinha para seguir quem? Para seguir Eliseu, para seguir Elias. Foi fiel até o fim. Honrou, ao ponto de ver Elias sendo arrebatado aos céus. Pegou a capa. Agora, Geazi não. Geazi viu uma oportunidade de tirar benefício próprio. Pô, esse negócio aqui é vantajoso, cara. Eliseu tá panguando. E quantos homens e mulheres de Deus estão fazendo isso? Ou até aqueles que não têm ministério, mas que ajudam o outro pelo benefício que pode receber em troca. E não simplesmente por amor. E não simplesmente porque ama. E não simplesmente porque carrega Cristo. Então vamos lá. Depois, o que ele fez? Ele mentiu. Então o desejo dele não estava nas coisas do Pai, estava nas coisas desta terra, que é o que tem acontecido com muita gente nos dias de hoje. Então enviou-me para informar que 2 irmãos discípulos dos profetas acabaram de chegar vindo dos montes de Efraim. Portanto, rogo-te, deles um talento, 35 quilos de prata e 2 vestes de gala. Diante do que Naamã respondeu generosamente: aceita, pois, 2 talentos. Ele insistiu com Geazi para que aceitasse aquela oferta e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas com as 2 mudas de roupas finas e entregou tudo aos seus 2 servos, os quais foram à frente de Geazi, transportando as sacolas. Assim que Geazi chegou à colina onde Eliseu morava, tomou as sacolas das mãos dos servos de Naamã e os guardou em casa. Ordenou que os servos retornassem e eles partiram. Um ponto aqui. Onde que era a habitação de Eliseu? Nas colinas. Colina é o quê? Lugar alto. Então, quando você habita no Senhor, você escuta a voz dele. Quando você está perto do trono do Pai, quando você decide habitar nas regiões altas, nos lugares altos, fazer uma torre que te leva na habitação do Eterno, você está sensível à voz do Senhor e aos direcionamentos. Aqui Eliseu morava lá. E ele ouviu Deus falando: não pegue. Porque Deus, ele fala pra gente quando a gente deve acertar uma oferta e quando a gente não deve acertar uma oferta. Porque para quem é missionário, para quem é profeta, para quem vive da obra, vive da generosidade
da vida das outras pessoas, de Deus usar a vida das outras pessoas, amém? Só que tem coisas que o Senhor pega e fala, não, essa aí você não vai pegar, não. Eu já ouvi. Eu já ouvi do Senhor. Não. E ele trouxe literalmente a passagem de Geazi. Não, não pegue. Então a gente precisa fazer o quê? Morada nos lugares altos. Tem coisas, querido, que você não tem que receber. E geralmente vai ser coisas que vão encher os teus olhos. E na hora em que você mais precisa. Só que ainda não vai ser a bênção de Deus para você. E se você não tiver no lugar alto, ouvindo o que Deus está falando, você vai pegar uma lepra espiritual. Você vai se contaminar espiritualmente. Então vamos lá. Vou só voltar aqui a música, que senão vai. Em seguida entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E este lhe indagou: de onde vens, Geazi? Ao que ele replicou: teu servo não foi parte alguma. O pobre ainda tentou mentir para o profeta. O pobre do Geazi ainda teve a pachorra, Jesus, a infantilidade, diante de tudo que ele já viu com Eliseu, diante de tudo que ele tinha passado, de todos os milagres, ele ainda achou que as coisas ainda ficavam ocultas. Então vamos lá. No entanto, Eliseu lhe afirmou: porventura não foi contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro ao seu encontro? O que eu estou querendo dizer aqui, eu vou falar uma coisa muito séria. Quando você anda em unidade com uma pessoa, quando você tem aliança com a pessoa, Deus revela as coisas, sabia? Para quem é casado aqui, sabe. Para quem é casado e tem aliança de verdade. Deus mostra tudo os BO do teu cônjuge. Porque nada fica em oculto. Porque é a ligação de espírito. Então, se você tem ligação, um exemplo, para quem é intercessor, com o teu pastor, o Espírito Santo de Deus vai te mostrar o que está passando com o teu pastor, para que você ore e interceda por ele. Aqui eles tinham uma aliança. Geazi era servo de Eliseu, era discípulo de Eliseu. Eles estavam juntos em espírito, pelo mesmo espírito. Só que as convicções e as motivações de Geazi se corromperam. Ele não tinha a mesma entrega e a mesma busca que Eliseu. E ele achou que Eliseu não ia saber. Imaturidade. Quantos de nós nos perdemos por imaturidade? Por ganância? Por vaidade? Aí continuando. Certamente esse não era o momento para receberes prata e roupa, tampouco para cobiçares olivais, vinhas. Aí foi mais além. Deus trouxe uma revelação ainda mais profunda. Olha o que Eliseu disse. Certamente este não era o momento para receberes prata e roupa, tampouco para cobiçares olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Então o Espírito Santo de Deus trouxe o destrinchamento aqui, destrinchou o que estava dentro do coração de Geazi. Geazi queria olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Só que ainda não era o tempo. Aleluia. Ainda não era o tempo. Sabe o que Deus está falando? Que ainda talvez não é o tempo para mim e para você receber as bênçãos que Ele tem. Cuidado com os pratos e as ofertas. Para que você não pegue uma lepra. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Ainda é período de tratamento. Ainda é período de tratamento. Porque se eu te der aquilo que eu tenho para te dar, aquilo vai se tornar o seu Senhor. A casa vai se tornar o seu Senhor. O emprego vai se tornar o seu Senhor. Calma, estou trabalhando, estou limpando, estou ajustando,
Estou edificando. Estou ainda trabalhando na flecha que é você, para que depois eu te coloque no arco e eu puxe você e você vai. Mas calma, ainda não é o tempo. Porque a gente cobiça muito as coisas deste mundo. É errado, então, eu querer ter uma casa? É errado eu querer ter um carro novo? Claro que não é errado. Mas aonde está o teu coração? Versículo 27. Por esse motivo, a lepra, a enfermidade que assolava a pele de Naamã, atingirá a tua pessoa, olha isso aqui, e todos os teus descendentes para sempre. E assim, Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, e seu corpo parecia coberto de neve. Isso é muito sério e muito triste. Maldição. A gente pegar coisa que Deus não mandou a gente pegar, traz maldição para a nossa vida. A gente aceitar coisas que Deus falou para você não aceitar, traz maldição para a tua vida. Onde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. Onde está o meu coração, ali estará o meu tesouro. Por que ficar tão desesperado ao ponto de não confiar que Deus é Deus de fazer o que precisa ser feito? Existe um tempo determinado para todas as coisas, deixa eu te falar. Não há crise financeira que você não suporte, ao ponto de você negociar as bênçãos que estão por vir. E quem vos fala é quem passa. Então, Deus nunca vai permitir que uma pessoa ministre algo que ela nunca passou, que ela não está passando. Não há crise em nenhuma área da tua vida em que você não suporte passar pelo processo. Se você pegar na mão dele e passar junto. Agora, se você quiser ir sozinho, você pode ir até mais rápido, mas você não vai chegar no seu destino. Confie no Senhor. Espere no Pai. A porta está aberta, só não é o tempo de entrar. E Deus fala de uma forma muito clara e objetiva, e Deus me falava exatamente que era você, Leia. Desde quando começou essa ministração aqui. Confie no Senhor. Não vai fazendo as coisas precipitado. Existe um tempo determinado para todas as coisas. É tempo de alinhamento. É tempo de amadurecimento. E isso também foi de uma forma muito específica para ela, mas isso também serve para muitas pessoas. É tempo de alinhamento e amadurecimento. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Só não se perca. Usa o teu cativeiro, usa o seu momento de dificuldade para que você seja a boca de Deus na vida de outra pessoa e ele vai começar a fazer de uma forma ainda mais intensa sobre a sua vida. Porque enquanto nós cuidamos daquilo que é dele, ele cuida daquilo que é nosso. O problema é que muitas vezes nós estamos com os nossos olhos focados no problema e nos esquecemos da solução. Muitas vezes a nossa altivez de espírito, a nossa vaidade, o nosso ego, a nossa soberba nos impede de chegar no lugar onde Deus quer. Porque para ser colocado no lugar onde Deus quer que nós estejamos, ele vai mudar, ele vai tratar, ele vai forjar, ele vai limpar, ele vai testar para ver se teu coração já está sendo ensinável ou se você ainda está tendo um coração de pedra. Nós somos constantemente provados. Nós somos constantemente alinhados
Porque o Senhor sabe que a nossa natureza adâmica, ela é moldável de acordo com a situação. Se está tudo bem, nós estamos bem. Se está mal, já não consegue mais orar. Se Deus fala para fazer A, a gente quer fazer B. Tem que ser do meu jeito, da minha forma. Por quê? Questiona, bate o pé, tira braço de ferro. Deus às vezes está querendo usar o teu momento de dor para trazer cura para outra pessoa, mas não, o que importa é eu ser curada da minha dor e a outra pessoa é problema dela. Eu não tenho tempo. Eu não tenho como resolver. Eu tenho muita coisa para resolver da minha vida. E Deus está lá de cima assim. Ainda não aprendeu. A dor era do meu filho e ele resolveu a dor de todo mundo. Será que nós estamos carregando Cristo de verdade? Ou nós só queremos aquilo que ele possa nos dar? Será que nós somos realmente obedientes à vontade dele? A palavra fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Aí muitas vezes o povo não entende porque que aquele povo prospera. É uma prosperidade errada? É, mas eles são prósperos. Porque eles são prudentes. Se fala que é para fazer um despacho, que se fala que é para fazer isso, que fala que é pra... eles fazem. Faz e faz bonito. E faz com alegria. Sabia? Faz por amor, porque eles acreditam naquilo que eles estão servindo. O que acontece é que muitas vezes a gente não acredita no Deus que a gente serve. Eles acreditam lá nas entidades deles, que eles são os melhores, que eles são bem. Eles acreditam, eles têm as convicções. Só que nós não temos, muitas vezes, a convicção de que Deus é Deus. Tá vendo a diferença? É por isso que fala que o povo padece por falta de conhecimento e que os filhos das trevas são mais obedientes do que os filhos da luz. Eles são convictos de que Lúcifer, de que Satanás não é mau. E eles vivem essa verdade para eles. Agora, e o cristão? Cristão não. O cristão é mimado. O cristão, Deus não fez aquilo que ele pediu, eu já não vou para a igreja. Eu já não vou orar. Deus não escuta. Já vou entregar o jejum. Povo, quer viver com Deus? Quer ter as bênçãos do Senhor? Quer tomar posse de tudo aquilo que é teu por herança? Amém? Por direito, porque o Senhor ali te conduziu a ter, amém? Uma vida e uma identidade nova através de Cristo Jesus. Não negligencia, não, a tua identidade e o teu relacionamento com o Pai. Seja prudente. Está na hora dos filhos de Deus ser prudente. Está na hora dos filhos de Deus tomar o posicionamento do qual nunca deveria ter saído, de voltar ao início. Acreditando no mesmo Deus que é, porque ele é o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje, o mesmo Deus de amanhã, ele não muda. O que muda somos nós, são as nossas perspectivas humanas, são as nossas ideologias que são contaminadas pelas coisas desta era. São as nossas convicções, porque nós somos hoje motivados e levados a viver de acordo com o mundo e não de acordo com a vontade de Deus. Foi a ministração de hoje acerca da vaidade. A gente, às vezes, se anula. Perdemos a nossa essência para viver a essência de outros. Exatamente. Gente, somos nós que precisamos de Deus e não Ele de nós. Deus sem a gente continua sendo Deus. Agora, nós sem Ele não somos nada. Nada. A gente tem que parar de questionar a prosperidade do ímpio. Porque eles fazem aquilo que eles acreditam e eles recebem a recompensa deles. Porque deixa eu falar algo aqui, para quem não sabe. Satanás também tem tesouros. Sabia que Satanás também tem tesouro? Satanás tem patente espiritual. Satanás tem autoridade. Satanás tem sabedoria.
Só que a gente é tão imaturo, tão imaturo, tão imaturo, que a gente acha que o nosso Deus é fraco, que não é Deus suficiente para despojar o inimigo, e aí a gente fica com inveja. Olha que loucura, que parada muito louca. E aí a gente fica com inveja daquilo que o ímpio tem. Só que a gente não se posiciona para tomar posse daquilo que é nosso por direito, por herança. Por quê? Quando você se posicionar para despojar o inimigo, aquela prosperidade que é dele, que na verdade não é dele, foi roubada dos homens de Deus no passado, você pode roubar, despojar ela, passar pelo sangue do Cordeiro e tomar de posse. Só que a gente acha que o nosso Deus é que é fraco e o deles é que é forte. Aí a gente fica com o olho na vida do ímpio e se esquece de olhar para a cruz. Aí a gente contamina o nosso templo. Aí a gente se vende para o sistema. Aí vive aquele, não dá nada. Fazer o quê, né? O cara quer que faz aqui uma oração aqui, nesse outro bicho aqui, sei lá, eu vou fazer, eu vou perder meu emprego. Você confia em Deus? Confia em Deus ou não confia em Deus? Deus honra o teu posicionamento, querido. Deus honra a tua escolha. Deus é um Deus que honra. Ele honra. Ele honra. Ele honra os nossos posicionamentos. Quando a gente decide fazer o que é certo, você pode ter certeza, o céu vai se rasgar. Quando a gente decide fazer da forma como ele quer, ser tratado da forma como ele quer tratar, andar no caminho que ele quer, o céu se rasga. Porque você está mostrando para o mundo espiritual, tanto para Deus como para o inferno, quem você serve, que você é obediente, que a natureza adâmica não faz mais parte de ti. Que você escolheu, porque tudo é escolha. Nós escolhemos entregar a vida para Jesus, não foi? Ninguém obrigou. Quando você foi para o culto a primeira vez que se foi oferecido ali a Jesus a você, você aceita Jesus como seu único suficiente Salvador? Você disse o quê? Sim, eu aceito. Você escolheu. É uma escolha. Então, nós escolhemos ser tratados por Deus da forma como Ele quer tratar, fazer da forma como Ele quer que seja feito, ou não. Porque Ele é o quê? Um cavalheiro. Ele não vai obrigar você a fazer nada. Só que vai vir a consequência da tua escolha, querido. É por isso que nós devemos pedir o quê? Senhor, me dê sabedoria. Me mostra, me revela, fala comigo. Tira a cauterização que Satanás colocou na minha mente. Tira o bloqueio dos meus ouvidos. Cai as escamas dos meus olhos e me revela o que o Senhor quer. O que o Senhor tem para mim. O que é para mim fazer. Qual o caminho que eu devo seguir? Por onde que eu devo ir? É por aqui? O que o Senhor quer que eu faça? Senhor, eu estou passando por esse momento de dificuldade. Estou dentro do meu vale. Mas se o Senhor quiser me usar, eis-me aqui. E não ficar acolhida, acuado, dentro da caverna, esperando a mão de Deus vir e tirar você daquela situação. Porque às vezes o que vai tirar você daquela situação é o seu posicionamento para ajudar outra pessoa também. Só que a gente está muito preocupado com o que o outro vai achar, com as nossas vaidades, com as nossas convicções, com os meus problemas. Amém? Glória a Deus. Não vamos ler os 6. Amém? O Senhor tem se estendido aqui nas mensagens, então amanhã a gente lê os 6, mas o Senhor sabe de todas as coisas, amém? Que nós possamos, em nome de Jesus, deixar o Espírito Santo de Deus conduzir as nossas vidas, amém? Não nos vendendo pelas coisas desta vida, não nos contaminando como Geazi, não sendo orgulhosos e presunçosos como Naamã, sendo como essa menina que estava no cativeiro, mas foi boca de Deus para a vida daquele homem. Olha quantas passagens, quantos ensinamentos o Senhor nos trouxe em um único capítulo. Amém? Que não venhamos ser acusadores como o rei, que julga pela aparência, que julga por aquilo que os olhos estão vendo e não por aquilo que o Espírito revela.
Então nós precisamos, amém? Então nós precisamos pedir para que o Senhor traga cura sobre as nossas vidas, traga alinhamento, traga discernimento, que a gente possa ter o nosso coração hoje tratado, forjado, que o Senhor tire todo o coração de pedra e coloque um coração de carne ensinável. Um coração de carne ensinável. Deus quer fazer muitas coisas. Deus quer liberar muitas coisas. Só que ele precisa primeiro tratar. Ele precisa primeiro limpar. Não tem como a gente construir uma casa sem um alicerce. Não tem como a gente construir uma casa num terreno que está sujo, desnivelado, sem fundamento. Porque a construção vai ficar bamba. No primeiro vento, aquela casa vai desmoronar. Então o Senhor, ele está arrumando. O Senhor, ele está trabalhando. Entenda os processos. Amém? Tá, mas irmã, eu estou passando por um momento de guerra. Pega esse momento de guerra que você está passando, que eu estou passando, que eu acho que... Gente, todo mundo tem uma guerra. E despoja o inimigo. Guerra, quem faz guerra por fazer é gente que não tem juízo. A guerra é para a gente despojar o inimigo. Aquilo que ele roubou, que é meu e teu, por direito, por herança. Que Cristo conquistou através da cruz para dar para mim e para você. Então, toma de volta. Para de olhar para as coisas do ímpio e toma aquilo que é teu. Senhor, eu tomo, Pai, a minha prosperidade, porque é minha. Senhor, toda a autoridade que Satanás está tendo contra a minha vida, contra a minha casa, Senhor, eu tomo de posse agora desta autoridade, passo pelo sangue do Cordeiro, me aproprio para que eu o vença, porque a tua palavra fala, Pai, que o Senhor nos deu autoridade para pisar, Senhor, sobre cabeças de escorpiões e serpentes, e que nenhum mal me causará dano. Porque assim como a víbora picou a mão de Paulo e nenhum mal lhe causou, pode vir o que for sobre a minha vida que também não vai causar, porque eu tenho esta autoridade através do nome de Jesus. O sangue do Senhor me sela, o sangue do Senhor me blinda. O problema é que a gente não sabe orar. A gente fica só pedindo para Deus solucionar o nosso problema. A gente só fica pedindo para Deus solucionar o nosso problema. Ai, olha a minha vida, olha a minha casa, se posiciona. A palavra do Senhor diz que nós não recebemos porque pedimos mal. Fazemos vãs repetições, sem objetivo. Ai, mas como que eu oro? Faz assim. Pega um papel e coloca tudo aquilo que você precisa, amém? Para você mudar na tua vida. Tudo que precisa ser transformado. Tudo que precisa ser transformado. Se você não tem o hábito de ler, e você não tem o hábito de riscar na sua vida e fazer anotação, ter um caderno de devocional, procura no Google. Tem algumas bíblias que já tem, tá? Vai. Problema sentimental, lê tal. Problema financeiro, lê passagem tal. Se você já tem o hábito de ler, você vai saber de cor e salteado aonde que tá. E vai lá e declara a palavra. Declara a palavra. Amém, glória a Deus. Gente, cartas para Deus é sensacional. Deus responde. De verdade. Deus responde carta. Faça isso, querido. Ora de uma forma objetiva. Para de ficar somente lançando palavras ao vento. A gente tem que... Entenda algo. Satanás é estrategista. Ele sabe a forma como agir. Ele sabe como a forma de trabalhar. Só que eu quero te falar que o maior estrategista é Deus. Deus é um Deus de vitória. Deus é um Deus
de batalha. E nós estamos, amém, no mês de estratégia. A irmã colocou, eu já iria fazer isso. É resposta do Senhor. É tempo dos filhos de Deus se munirem do quê? Da espada. O que é a espada? É isso aqui. Declara a palavra. Declara a palavra. Porque quando você declara a palavra, você está orando aquilo que Deus já determinou. E não a vontade da tua alma. Não a vontade da tua carne. Se você não tem o hábito de orar, se você não costuma orar, eu entendo que tem pessoas que têm dificuldade, que não conseguem orar despojando. Mas quanto mais intimidade você tiver, quanto mais relacionamento com Deus você tiver, quanto mais oração você fizer, mais você vai saber. O problema é que a gente não treina. A gente faz as coisas de forma metódica, não é metódica, repetitiva, amém? Sem contar que às vezes a gente fica esperando a oração do outro. Ai, ora pela minha vida. Ai, mas ora pela minha vida. Ai, não, ora por mim. Mas ora por mim. Mecânica, amém. Isso mesmo, automática. Deus abençoe, gente. E não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. O véu foi rasgado. Deus quer ter relacionamento comigo e contigo. Sabe por quê? Na hora em que você está orando, Deus está falando com você. Na hora em que você está falando e escrevendo ali, Deus está ministrando. Se você, escuta isso aqui, se você está toda hora pedindo para alguém orar para você, sabe quem é que está recebendo autoridade espiritual? A outra pessoa e não você. É por isso que as pessoas falam, mas eu oro e não acontece nada. Claro, você não tem intimidade com Deus, como que você vai ser reconhecido no inferno como uma pessoa que ora? Se toda vez que tem um problema, você pede para alguém interceder para você. Como que você está colocando, amém? Gerando autoridade e patente espiritual no mundo espiritual se você não ora por você? Aí o que acontece? É a pessoa que fica com medo do capeta e não o capeta com medo da pessoa. Ai, mas eu não sei orar, porque eu tenho medo. Vai continuar tendo medo se você não se posicionar. Então, faça essa estratégia, amém? Coloca numa folha tudo que você precisa que Deus faça. Tudo que você precisa que Deus alinhe. Tudo. E aí você, se não tiver uma Bíblia que tenha, joga no Google. Usa o Google ao teu favor. Usa o Google para alimentar o teu espírito e não a tua carne. Amém? Coloca no Google. Não coloca no site GPT, não. Amém? Porque ali já fala. É o quê? Artificial, uma inteligência artificial manipulada. Coloca no Google ali. Passagem bíblica que fala tal. Vai aparecer. Sobre família. Tá, eu vou ler aonde? Um exemplo aqui. Ezequiel. Tá bom. Então eu vou ler Ezequiel e eu vou declarar a palavra de Ezequiel sobre família, sobre essa situação. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, é pela autoridade que há no teu santo nome, Jesus, que eu te louvo, bendigo e exalto ao Senhor por mais uma live, por mais esse devocional. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor interveio, Pai, e nós conseguimos, Senhor, fazer a live no dia de hoje. Te rendo graças, louvores e adoração. Pai, eu peço que o Senhor continue falando, Pai, com cada filhinho teu e cada filhinha tua, assim como também comigo, ministrando, Senhor, em nome de Jesus, o nosso espírito, Pai, acerca desta palavra que o Senhor nos trouxe hoje. Destrona, Senhor, de nós todo espírito, papai, de julgamento, toda vaidade, toda altivez, toda soberba, toda ganância. Pai, que nós possamos, Senhor, estar com os nossos ouvidos atentos à tua voz. Que o Senhor nos leve a fazer morada no alto. Assim como Eliseu morava, Senhor, ali nas colinas, como os profetas faziam habitação nos lugares altos. Pai, que nós possamos também fazer habitação em ti. Porque o Senhor já disse aqui, Pai, que é nós que temos que subir até a ti, não o Senhor a nós. Somos nós que devemos buscar a tua face, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, nos leva a este nível. Pai, nos transporta a essa maturidade espiritual. Que não sejamos mais homens e mulheres, ó Pai, imaturos, que vivem de acordo com circunstâncias, que vivem de acordo, ó Pai, como se fôssemos camaleão, Senhor.
que nos moldamos de acordo com o lugar do qual nós estamos. A nossa identidade precisa ser muito bem firmada em Cristo, sabendo e tendo reconhecimento de que o Senhor é Deus. A tua vontade, Pai, é o que prevalece. Que a nossa identidade tem que ser a identidade de filhos, independentemente da situação ou do lugar onde nós estejamos. Nós não nos prostraremos, Senhor, a este mundo, a esse sistema das trevas. Dê ousadia, Pai, dê ousadia aos teus filhos para que eles se posicionem diante das situações que precisam ser alinhadas. Tira o espírito do medo, tira o espírito da covardia. Em nome de Jesus, o Senhor nos deu o espírito de ousadia em ti, Senhor. Então, Pai, que nós possamos nos posicionar ousados em Cristo para tomar posse daquilo que é nosso por direito e por herança. Que não venhamos mais nos preocupar com os ímpios, porque os ímpios estão vivendo a forma deles. E quando eu digo nos preocupar, é com a forma deles viverem, que nós sejamos boca de Deus para eles, mas que nós não venhamos mais, em nome de Jesus, cobiçar aquilo que eles têm, porque aquilo que o Senhor tem para nós não chegou ao nosso entendimento humano. Então, Pai, nos leva, em nome de Jesus, à maturidade e entendimento de saber que mesmo quando estamos passando por momentos de tribulação, nós podemos ser resposta de Deus para muitas outras pessoas. Nós podemos ser boca de Deus para muitas outras pessoas. Nós podemos ser cura do Senhor para muitas outras pessoas. Porque enquanto fazemos pelos teus, o Senhor cuida dos nossos. Eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada homem e cada mulher. Eu peço que o Senhor toque, Pai, no intelecto deles. Abra o entendimento. Aumenta a fome e a sede, Pai, pela tua presença. Destrava, Senhor, em nome de Jesus, o vocabulário profético dos teus filhos. Destrava, Senhor, tira, Senhor, as amordaças das bocas para que eles possam profetizar sobre as suas próprias vidas. Pai, que eles possam ter as dimensões dos céus abertas e rasgadas sobre a vida de cada um deles, Pai, nesta manhã. Em nome de Jesus, leva-os ao novo nível de maturidade, ao novo nível de revelação de quem tu és, ao novo nível, Senhor, da manifestação do teu poder e da tua glória, Senhor. Permita, Pai, que em nome de Jesus, a tua palavra venha, Senhor, em nome de Jesus, sobre a vida de cada filho e cada filha tua, Pai. Blinda-os, Senhor, debaixo das tuas asas, guarda-os, libera os teus anjos escudeiros, ó Deus, para que eles guardem, Senhor, a entrada e a saída dos teus filhos. Que eles sejam, Senhor, em nome de Jesus, tomados pela sabedoria do Deus vivo de Israel para tomadas de decisão. Que eles não venham ser levados pela carne e nem pela situação do que os olhos estão vendo, mas tendo a conexão e a plena certeza, a convicção de que o Senhor, o Deus vivo de Israel, está no controle de todas as coisas e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que vocês leiam, releiam, amém, esta passagem, que vocês anotem, grifem, tenham o hábito de ter relacionamento com Deus e tudo que o Senhor, amém, falar com vocês, anotem. O Senhor aqui já trouxe o direcionamento de Abacuque, tudo que o Senhor falar, anota, amém, para que não se esqueça. Isso é um diário de relacionamento e no dia mal, você vai pegar aquilo e você vai falar, cara, Deus falou comigo nesse dia. Deus fala, Deus ainda fala. Isso vai te dar ânimo para você buscar. Amém?